A passagem de Jesus no deserto é um dos relatos mais significativos da Bíblia, que descreve a provação e a tentação que Jesus enfrentou enquanto estava no deserto por 40 dias e 40 noites. Este episódio é descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e é considerado um momento crucial na vida de Jesus, que o preparou para o seu ministério público. Neste texto, vamos analisar cuidadosamente o contexto histórico, o significado espiritual e as implicações práticas da passagem de Jesus no deserto. Contexto histórico. A passagem de Jesus no deserto aconteceu após o seu batismo, no qual ele foi declarado o Filho de Deus. Após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. O deserto era um lugar isolado, inóspito e perigoso, cheio de animais selvagens e outros perigos. Durante este período de 40 dias, Jesus enfrentou a tentação de Satanás, que ofereceu a ele diversas ofertas para que ele abrisse mão da sua missão divina. No entanto, Jesus permaneceu firme em sua fé e resistiu às tentações de Satanás. Significado espiritual. A passagem de Jesus no deserto tem um significado espiritual profundo e é vista como um exemplo para todos os cristãos em todo o mundo. Jesus passou por essa provação no deserto para mostrar que, como seres humanos, enfrentamos tentações, lutas e tribulações em nossas vidas. A tentação de Satanás representou os três principais desejos mundanos que os seres humanos enfrentam: o desejo por poder, a busca por riqueza e a tentação da vaidade. Jesus foi tentado com essas mesmas coisas, mas ele permaneceu fiel a Deus e recusou-se a ceder a esses desejos mundanos. Essa passagem é importante porque mostra que o caminho para a vida eterna é difícil e que todos os seres humanos são susceptíveis à tentação e à fraqueza. Jesus foi capaz de resistir à tentação porque ele se apoiava em sua fé em Deus, e é essa mesma fé que podemos usar para superar nossas próprias tentações e desafios. Implicações práticas. A passagem de Jesus no deserto também tem implicações práticas para os cristãos em todo o mundo. Esta passagem serve como um lembrete de que, como cristãos, devemos estar sempre vigilantes e preparados para enfrentar as tentações que surgem em nossas vidas. Devemos seguir o exemplo de Jesus e buscar força em nossa fé para resistir às tentações do mundo. Além disso, a passagem de Jesus no deserto é uma lição sobre a importância do jejum e da oração na vida cristã. O jejum é um ato de renúncia que ajuda os cristãos a se concentrarem em Deus e a se fortalecerem espiritualmente. A oração é outra prática importante que pode ajudar os cristãos a se conectarem com Deus e a buscar a sua vontade para as suas vidas. Conclusão. Em resumo, a passagem de Jesus no deserto é uma das passagens mais significativas da Bíblia. A passagem de Jesus no deserto é um relato bíblico que tem impacto profundo na vida cristã. Ela nos ensina que, mesmo quando passamos por momentos difíceis, podemos encontrar força e conforto em nossa fé em Deus. A passagem também nos ensina que, como seres humanos, somos suscetíveis a tentações e desejos mundanos, mas podemos resistir a essas tentações através do poder de Deus e de nossa própria fé. O exemplo de Jesus no deserto também é uma lição sobre a importância da oração e do jejum na vida cristã. Essas práticas podem nos ajudar a nos concentrar em Deus e em sua vontade para as nossas vidas, nos fortalecer espiritualmente e nos ajudar a resistir às tentações. Em última análise, a passagem de Jesus no deserto é uma mensagem de esperança e de amor, que nos lembra que, mesmo em nossos momentos mais difíceis, Deus está sempre presente para nos guiar e nos ajudar a superar as dificuldades. As três tentações durante os 40 dias de provação no deserto. O Evangelho de Lucas versículo 1, capítulo 13 narra o início do ministério de Jesus que, movido pelo Espírito Santo, recolheu-se em jejum de 40 dias no deserto. Passou pela provação humana. Durante esse tempo foi tentado pelo demônio. Vamos todos cuidar bem da nossa saúde e bem-estar, inclusive ao passar fome, pois nada comeu até o final do jejum. O demônio provocou-a 3 tentações específicas, e com prepotência diabólica, preparou-lhe armadilhas esperando os momentos de mais fragilizado. Qual a diferença entre a Quaresma e a Semana Santa? Quaresma, tempo de reconciliação e conversão. Parece-nos, a princípio, que essas 3 tentações, que citaremos mais adiante, têm grande poder sobre o homem. No entanto, o demônio, ou tentador, dos homens é conhecedor inteligente dos nossos limites, e por isso, precisa usar de maledicência e se aproveitar dos momentos mais fragilizados para nos tentar. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Portanto, em sua condição humana sofreu as tentações a que estamos sujeitos. Ao vencê-las, Jesus tornou-se,
para nós homens e mulheres, a fortaleza onde o ser humano pode ir se abrigar nos momentos mais terríveis e angustiantes. Escreve São Paulo: por isso me comprazo em minhas fraquezas, nas injúrias, nos sofrimentos, nas perseguições, nas angústias suportadas por Cristo, pois quando sou fraco, é então que sou forte. Versículo cor capítulo 10. Pois é na fraqueza que somos vítimas fáceis, mas se vencemos por Cristo e em Cristo, então testemunhamos a força que uma vida humana recebe contra todo o conjunto de forças contrárias a Deus. Quando Jesus esteve fraco após 40 dias de tentações no deserto, foi então que ficou forte. Qual é o ensinamento dele para vencermos as 3 tentações? Realizar a palavra de Deus na vida terrena e dentro da história. Pois a verdade desta palavra não é só conceitual, ela é a própria vida. Se Deus vive em nós, então nós nos libertamos já agora da morte. São 3 tentações que exemplificam toda oposição humana ao plano divino da salvação: pretender agir como Deus modificando a realidade em benefício próprio, adorar poderes e glórias humanas em lugar de Deus, provocar e esperar infantilmente a intervenção milagrosa de Deus. Quando Jesus esteve fraco após 40 dias de tentações no deserto, foi então que ficou forte. Qual é o ensinamento dele para vencermos as 3 tentações? Realizar a palavra de Deus na vida terrena e dentro da história. Pois a verdade desta palavra não é só conceitual, ela é a própria vida. Se Deus vive em nós, então nós nos libertamos já agora da morte. São 3 tentações que exemplificam toda oposição humana ao plano divino da salvação: pretender agir como Deus modificando a realidade em benefício próprio, adorar poderes e glórias humanas em lugar de Deus, provocar e esperar infantilmente a intervenção milagrosa de Deus. 3 tentações. Na primeira tentação, Jesus estava com fome. O demônio lhe disse: se és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Versículo 3. E Jesus respondeu com a palavra de Deus: está escrito, e não só de pão vive o homem. Versículo 4. Ora, o que está implícito na tentação do demônio? Quando a pessoa humana deseja muito obter alguma coisa e ela descobre que pode obtê-la apenas por caminhos contrários à dignidade e ao valor daquilo que deseja, ela continuará a ter a mesma fome. Por quê? Porque aquilo que sacia seu desejo já não existiria mais em sua verdadeira condição. A vontade de satisfazer uma necessidade instantaneamente fez com que se esvaziasse a verdade daquilo que desejava. Sentirá de novo a mesma fome, aí repetirá a mesma coisa, como num eterno retorno. Porém, quando aquela fome, posta na tentação, foi vencida pela confiança na palavra de Deus, ele proverá o alimento na hora certa, da forma certa, sem inverter a realidade das coisas com os valores inerentes a ela. É o que disse Jesus na fonte com a mulher samaritana: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jó versículo 13 e 14. O cristianismo não transforma a realidade e o mundo em algo que desejamos, mas nos ensina e nos prepara para viver nele. Na segunda tentação, o demônio oferece a Jesus poder e glória sobre o mundo se ele o adorar. Já estamos cientes de que aquilo que o mal oferece com uma mão ele tira com a outra. Este foi o tema da famosa obra do poeta Goethe, em Fausto. Mefistófeles deseja em troca daquilo que oferece ao ambicioso Fausto, nada menos que a sua própria alma. Se para Fausto sua alma valia menos que o poder e a glória, Mefistófeles conhecia muito bem o valor dela para Deus. No texto bíblico Jesus respondeu ao demônio: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Versículo 8. A segunda tentação é, de fato, contínua à primeira. Ao desejar obter por caminhos contrários a Deus o objeto desejado, adoramos aquilo que é contrário a Deus. Não existe o meio termo. O homem sedento por sua realização plena nesta vida passageira, ou encontrará em Deus o seu fundamento, ou iludindo-se pensará encontrá-lo no mundo. Mas aquilo que o mundo oferece para a realização, poder e glória do homem em tornar-se o senhor de si mesmo, e o que chamamos muitas vezes de liberdade, é, em suma, adoração àquilo que o próprio demônio despreza, pois para ele só lhe interessa desviar-nos do verdadeiro fundamento. E o mundo passa com sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jó versículo 17. Quem não acredita em Deus, passa a acreditar em qualquer coisa. Poderíamos dizer, em quem não adora a Deus, passa a adorar qualquer coisa. O homem que não adora Deus e acha que, por isso, é livre de qualquer mecanismo de manipulação e servidão, desconhece a sua própria condição. Fazer a vontade de Deus, a palavra de vida eterna, é o comprometimento ético, o instrumento que torna o gênero humano verdadeiramente livre.
É o cristianismo que nos ensina, não a negar a vida no mundo, mas a possuí-la, como se não a possuíssemos. Coríntios 7, versículo 31. Qual é a mensagem de fundo catequético nesta narrativa de São Lucas? Mostrar que não é a letra, mas a palavra que vence o mal e o pecado. A falsa segurança religiosa se fundamenta na letra, enquanto a letra pode ser usada para consolo ou condenação imediata e, por isso, pode tornar-se um instrumento de poder. A palavra é o que dá o sentido eterno à vida e à morte. A aplicação mariana. Em sua personalidade de serva fiel do Senhor, Maria é inseparável do mistério de seu Filho. O que não implica que ela tenha participado das narrativas como escritas nos Evangelhos. É justo supor que dentro da psicologia da relação tão profunda entre mãe e filho, Maria acompanhou mais intimamente do que nós, todo o desenvolvimento humano do Filho de Deus. E terá percebido com sua inimaginável intuição materna como ele se tornava mais e mais consciente de si próprio e das decisões que tomava em sua vocação messiânica. Em Lucas, evangelista muito próximo de Maria, está como que um desabafo de Jesus nessas palavras: devo receber um batismo, e qual não é minha angústia até que ele seja consumado. Lucas 12, versículo 50. Podemos pensar na última tentação de Jesus, em do Calvário. A presença da mãe naquele momento supremo da dor e da dúvida, terá confortado o filho agonizante. Essa é nossa mãe na hora das provações. Vamos todos cuidar bem da nossa saúde e bem-estar. Se inscreva no canal e deixe seu like.